Bem, agora que eu aprendi a fazer palestra no notebook e depois no celular, vou aprender a fazer no tablet. Energia dos chakras e o poder terapêutico da fé, da meditação e da oração. Na questão 146 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: a alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça. Ao passo que ocupa principalmente o coração, naqueles que muito sentem, e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. E na 146A, que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que se considera o centro da vitalidade, esses as confundem com o fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Allan Kardec tratou na codificação espírita da generalidade das situações. A especificidade ficou para que nós pudéssemos, pela generalidade, aprofundar e estudar aquilo que está bem delineado. Por exemplo, a questão da água fluidificada e outras situações que não é tratada por Allan Kardec. Mas o fluido vital e a energia é tratada. De forma que podemos entender que os chakras são centros de força, como utiliza André Luiz. Vamos encontrá-las nos livros Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Sexo e Destino e Entre a Terra e o Céu. Então aí já é os benfeitores aprofundando no mais específico da questão dos chakras. Nos capítulos 20 e 21 do livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz se reporta as orientações que Clarencio passa a ele e a Hilário sobre o tema. Analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemos os seus centros de força, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Temos assim por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente o centro coronário, que na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de 1000 pétalas. Por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, de vez que nele assenta a ligação com a mente, fulgurante sede da consciência. Esse centro recebe em primeiro lugar os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando todavia com eles em justo regime de interdependência. Vejamos que aqui está aprofundando o centro de força do sétimo chakra, que é o coronário, que é o chakra da nossa ligação com o Pai, o Criador. Na nossa consciência, nós fazemos a ponte com as leis divinas. Manuel Filomeno de Miranda utiliza a expressão chakras. No livro Bastidores da Obsessão, capítulo 3, ele afirma que, ativados os chakras, através dos passes habilmente aplicados, a paciente desdobrada parcialmente pelo sono físico pareceu sob um delíquio. E aí então ele define chakras, é uma palavra sânscrita que significa roda. Essa nota é de Manuel Filomeno de Miranda. Joana de Ângeles lega-nos a obra Estudos Espíritos, no capítulo 4, aborda
o perispírito. Desde épocas imemoriais, a filosofia hindu, estudando as suas manifestações no ser reencarnado, relacionou-os com os chakras, ou centros vitais, que se encontram em perfeito comando dos órgãos fundamentais da vida. E aí a autora espiritual define chakra com palavra sanskrítica que significa roda, igualmente conhecida em Pali como chakra. Os chakras são centros de energia que existem no interior do corpo fluídico do espírito e estão de acordo com as leis divinas naturais. Os chakras têm as funções morais, mas também as virtudes que lhe equilibram. Nós vamos estudar então os sete principais chakras, que são centros de forças no perispírito. Os 7 principais chakras. E cada um tem um símbolo que lhe liga. O primeiro chakra, esse na base, e nós vamos estudar todos eles. O primeiro chakra é o da segurança. No chakra da segurança está ligada a nossa capacidade de nos sentirmos seguros e confiantes na vida. O segundo chakra é do prazer, o terceiro é do poder, o quarto chakra é do amor, o quinto chakra é do conhecimento, o sexto chakra é da inspiração e o sétimo chakra é da transcendência. O chakra primeiro é o chakra raiz. A posição é a base da espinha, os seus aspectos internos é segurança, o senso de realidade. O segundo chakra é o sacro, abaixo do umbigo, o aspecto interno é o prazer. O terceiro é o plexo solar, fica no abdômen superior e está ligado ao poder. Esses 3 chakras têm a natureza fisiológica. O quarto chakra é o coração, região média do peito, e o aspecto interno é o amor. Esse é um chakra de equilíbrio pessoal e transpessoal. Faz a ponte entre os chakras fisiológicos e os chakras transpessoal. O quinto chakra é da garganta, fica na região do pescoço e está ligado ao conhecimento da verdade, comunicação e vontade. O chakra sexto é o frontal, está na fronte, e é o chakra da inspiração, da intuição e da visão interior. O sétimo chakra é o coronário, no topo da cabeça, e é o da transcendência espiritual. Então vamos analisar cada um dos chakras. O primeiro chakra, raiz, da segurança, está ligado ao senso de realidade. A hiporatividade desse chakra traz a insegurança. E a hiperatividade traz a temeridade. O ser que, ao lidar com as suas energias do primeiro chakra, quando ela não fortalece a confiança na vida, a fé em Deus, a convicção nos seus próprios valores, quando ela não se vê como espírito imortal, quando não compreende que ela já tem a semente das virtudes, ela tende a se sentir, às vezes, abandonada por Deus, passando por injustiças. Isso leva à insegurança. Um exemplo claro de insegurança é quando a pessoa vai passar por um momento que ela espera que seja complexo, vai fazer uma prova de vestibular e vai para o banheiro correndo, porque há uma consequência no nível do chakra que está ligado à raiz aqui. Então ela tende a ter desarranjos, porque está atuando, o perispírito atua no fisiológico. E a temeridade são as pessoas que, por não valorizar a vida, por não compreender a importância da encarnação e de si mesmo, por rebeldia com Deus,
arriscar a sua vida, colocando ela em perigo para intensificar a adrenalina, que é uma secreção que tem um fundamento na nossa natureza instintiva, que é para a nossa proteção, para a nossa criação, para a nossa capacidade de lutar e de fugir de situações perigosas. A adrenalina tem uma função útil, mas quando na hiperatividade, ela causa doenças e dores. E a pessoa sofre as consequências. Daí os esportes radicais e outros mais. E a pessoa que às vezes pega o volante de um carro e as pessoas pensam que ela é corajosa porque ela anda em altíssima velocidade e para sentir a adrenalina em excesso. E ela sente realmente um excesso de adrenalina que está lhe trazendo prejuízo para a saúde psíquica, mental e física. As virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio do primeiro chakra é humildade e mansidão. É seguir o convite de Jesus, que aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Através da humildade nós nos colocamos como aprendizes da vida e vamos intensificar a capacidade de confiar na vida, e a confiança na vida é fruto da fé em Deus e da convicção dos próprios valores. Quando eu uno a fé em Deus com a convicção que eu tenho valores essenciais, alguns já desenvolvidos e outros a desenvolver, eu faço elo entre a fé e a convicção e tenho confiança na vida. Então é humildade e mansidão. São duas virtudes que vai integrar e vai colaborar para o desenvolvimento do equilíbrio do primeiro chakra, onde a pessoa cada vez vai ter mais confiança na vida. Ela vai equilibrar o primeiro chakra. Sentimentos egóicos responsáveis pelo desequilíbrio do primeiro chakra: orgulho e rebeldia. A tendência do espírito rebelde e orgulhoso é ter um desequilíbrio muito grande e uma insegurança muito grande com relação à sua vida, e ela fica sempre com momentos de instabilidade, com medos, achando que alguma coisa vai acontecer com ela, e ela não sabe de onde, sem às vezes nenhum motivo claro e evidente. Então ela está com desequilíbrios na questão do primeiro chakra, que é fruto de orgulho e rebeldia. São movimentos egóicos. O ego, é bom que se diga, é o lado sombra. E o ser essencial é o lado luz. O ser essencial é luz essencial. É a nossa centelha divina. É a nossa imagem e semelhança de Deus. O ser essencial é luz. E nós todos somos seres essenciais. Mas nascemos com o ego. Fomos criados com o ego. Não foi nós que criamos o ego. Mas o ego, ele existe para ser trabalhado. Esse é o movimento de trabalhar, para ser ressignificado. E cada vez mais colocar luz onde tem a sombra. O ego é frágil, mas ele quer ser mais forte do que a luz, que é o ser essencial. O ego quer negociar para ganhar corpo e sobrevida. Daí ele vai nos movimentos de orgulho, vaidade, querer ser mais potente do que o Criador, querer ser onipotente e querer passar acima das leis, viver sobre as leis. Posso avançar? O segundo chakra é o chakra do prazer. Quando nós olhamos o prazer como sensório, nós distorcemos o verdadeiro prazer, que é o prazer da gratidão que nós estudamos bem na palestra anterior. Que a gratidão é o movimento de evoluir cumprindo os desígnios de Deus.
A hipoatividade é puritanismo. É a pessoa que tem uma tendência a ser puritana por acreditar que tudo é pecaminoso. Então ela vai para um extremo. Sexo é sujo. Então ela tende a querer viver em clausura por ignorância. E tende a repudiar todo tipo de comportamento humano acreditando que sexo é sujo. Então o puritano parece que é virtuoso. Né? Passa uma ideia de que é extremamente virtuoso. Mas ele, na verdade, é uma exacerbação do ego. E a hiperatividade é o sensualismo. Já é o ser que vai para a sexolatria ou qualquer outro tipo de estado. É quando Lázaro nos convida a refletir, dizendo que o ser humano que, avançando e corrompendo os instintos, só tem sensualismo. Essa mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo. E quando ele avança e desenvolve as virtudes, ele tem sentimentos. As virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio do segundo chakra, a gratidão. Então, o prazer da gratidão. É o ser que sente um prazer em evoluir, um prazer em cumprir a vontade de Deus. Então, ele se envolve numa vida saudável, porque isso lhe dá um grande prazer. Esse é o prazer essencial, não é o prazer sensório. Quando nós falamos de prazer sensório, sensualista, não é o prazer natural que existem nas questões sensuais. A comida é sensual? Não. Não tem sensações? Qual o erro na comida? No abuso. A glutonaria. O ser é convidado a ter alto amor e, pelo alto amor, ter alto cuidado com o corpo. Daí, quando ele abusa das sensações, seja na glutonaria, na sexolatria, em qualquer outra latria, ele está abusando do corpo que não é seu. Que o corpo é empréstimo de Deus para que nós possamos usá-lo na presente encarnação. Nada que é transitório é nosso. Nosso é só o que é permanente. Quando nós achamos que o corpo é nosso, nós começamos a se identificar com o corpo e achar que é o corpo. Da mesma forma que a gente se identifica com a persona, com o nome que tem, com a profissão que tem, e começa a achar que é aquilo. Mas aquilo é transitório. Daqui 1000 anos, qual vai ser o nome do Saulo? Qual vai ser a minha profissão? O que estarei fazendo? Se alguém souber, me conta, porque eu estou curioso. É? Muito bem. Mas nós deturbamos e começamos a achar que nós somos a persona. O orgulho é fruto da pessoa que dá valor à persona e fala, como que se atreve a falar isso assim comigo? Não está na virtude do primeiro chakra, que é a mansidão e humildade. Está no orgulho e na vaidade. A persona é um instrumento, o corpo é um instrumento. O Saulo é um espírito imortal? É? Não. Saulo é um nome dessa pessoa. O espírito imortal adquiriu a condição divina nessa vida com esse nome de Saulo, com a profissão que está exercendo. Percebe? É o espírito imortal que adquire as condições para a sua evolução. Eu agora estou trabalhando para o meu próximo corpo da minha próxima encarnação. Porque através do perispírito eu vou impregnar todas as condições do meu próximo corpo. As sinapses cerebrais, os instintos sexuais, tudo que eu trabalhar nessa encarnação, eu estou já tendo uma próxima encarnação melhor.
sacrifícios, sacrifícios que eu faço, todas as renúncias, todas as virtudes que eu desenvolvo, tudo aquilo que para mim é um vício, mas eu desenvolvo uma virtude, eu já estou construindo o corpo da próxima encarnação. A lei do esquecimento só me ajuda na questão de esquecer situações graves que eu cometi, para que eu tenha, pela lei de misericórdia, condição de viver com alguém que de repente é um inimigo de outra encarnação. Então aí eu esqueço, pela minha livre vontade, tomar a decisão de evoluir e avançar junto àquela companhia, aquele filho, aquela mãe, aquele amigo, aquela pessoa que eu convivo. Mas a lei do esquecimento não muda a evolução que eu já desenvolvi. Ok? As virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio são gratidão, mais as que vêm do primeiro chakra, humildade e mansidão. E os sentimentos egóicos responsáveis pelo desequilíbrio do segundo chakra é a ingratidão, mais o orgulho e a rebeldia que vem do primeiro chakra. O terceiro chakra é o chakra do poder. Poder de ser imortal. A hiperatividade é a impotência. A pessoa se acha impotente para vivenciar as situações que está passando ou para avançar na vida. Ela tem uma tendência a autodepreciar-se, uma tendência a se sentir inferior aos outros, se sentir inferior à vida de qualquer pessoa, ela tende a se achar inferior. Isso é a hiperatividade. A hiperatividade é onipotência e prepotência. A onipotência é o ser que se acredita onipotente, ou seja, único, só Deus. A nossa onipotência, como nós somos imagem e semelhança de Deus, dos seus atributos, e a onipotência é um atributo divino, é a potência sobre mim, e não sobre o que está fora de mim, que é externo. É por isso que eu não consigo controlar o computador para não desligar, não consigo controlar aquilo que está fora de mim. Quando eu me apego a não querer que isso aconteça, eu quero ser onipotente. Estou disputando com quem? Com Deus. E que gera a prepotência de querer ter mais potência que o Criador. Nada externo há condições de eu controlar. O trânsito, o que as pessoas vão falar, o comportamento das pessoas. Eu sou convidado a desprender da pseudo-capacidade de controlar. Aí eu passo a fazer um movimento de compreender que eu não tenho como mudar Deus, nem mudar as leis divinas, então a Deus e as suas leis eu me entrego. Por mansidão e humildade, submisso, como está lá na questão 115. Certo? Mas então eu posso agir aonde? Já que a Deus eu devo me entregar, as suas leis eu devo me entregar. Eu vou agir aonde? No Espírito imortal que sou eu. E esse eu sou capaz de mudar. Porque aí eu tenho uma onipotência na minha capacidade de avançar. As virtudes essenciais são a aceitação, eu aceito os desígnios divinos, aceita a oportunidade de crescer, a gratidão, a humildade e a mansidão. Os sentimentos egóicos é a inaceitação. A pessoa que se rebela, rebelde com tudo e não aceita as dores, não aceita o sofrimento que vem para convidá-la a voltar ao amor, não aceita as circunstâncias que a vida lhe chama. Ele convida. E como o fardo é conforme nós suportamos, ninguém passa por nada que está acima das suas forças. Tudo que passamos é porque Deus confia mais na gente que a gente mesmo. Né? E às vezes a gente fica inseguro, acreditando que não é capaz. Mas o chakra do poder nos dá o equilíbrio, que é a aceitação do que a vida está nos convidando a refletir profundamente.
Vamos lembrar da questão 115, né? As provas, a dor, são a providência divina nos convidando a voltar ao amor. É a providência. A previdência divina são as leis na nossa consciência. E a providência é a solicitude de Deus conosco o tempo todo, a cada instante. Vocês já leram um livro chamado Pequenos Milagres? O Divaldo falou desse livro uma vez, eu comprei, tem 2 volumes. Não é um livro religioso. É um livro de várias histórias verídicas. É muito bom ler esses 2 livros, são histórias reais. Quando a gente termina de ler o livro, a gente tem uma sensação, eu tive uma sensação, numa linguagem de fatos que ocorrem, que, assim, nossa, tem benfeitores cuidando dos mínimos detalhes de tudo que acontece na vida das pessoas. Nada está solto e jogado fora. É a sensação que eu tive. Já tem histórias assim, magníficas. O Divaldo já contou muitas delas, vocês já conhecem, como do judeu que estava colocando uma mensagem, ele não está nesse livro. E isso dá para a gente uma noção clara de cada detalhe. Como, vou contar uma rapidamente, como no filme A Lista do Schindler, uma senhora norte-americana, atora, fez o teste para poder representar uma judia que tinha sumido, né? Eles davam como morta. E ela, então, passou no teste com o Steven Spielberg e foi convocada a ser a atora, a atriz que queria representar essa judia. E então eles mandaram ela numa cidadezinha do interior aqui dos Estados Unidos para conversar com a filha daquela senhora que ela ia representar. Ela foi, teve toda uma convivência, e a filha foi mostrar a foto da mãe. E ela perguntou, mas essa é sua mãe? Ela falou, essa é minha vizinha, mora em frente à minha casa. Então a atriz ia representar a vizinha, e não sabia que a vizinha, e aí uniu filha e mãe que não tinham se encontrado. E assim nós temos histórias assim, todas verídicas, né? E é realmente de surpreender. Aprendi a contar uma, mas vou contar outra. O rapaz chegou numa faculdade, eu não lembro o nome mais, que faz muitos anos que eu li. E todo mundo começou a chamar ele por um nome que não era o nome dele. E ele achava que era brincadeira, mas aquilo não parava, as pessoas chamavam ele sempre por outro nome. Até que ele resolveu questionar e parar com essa brincadeira e falou, não, mas o seu nome é esse. Aí não, meu nome é outro. Aí foram buscar o nome da outra pessoa e foram investigar um irmão gêmeo dele. E ele nunca sabia da existência. Então esse caso ficou famoso na televisão. E aí o telefone tocou na casa dele. Falei, aí que tem 2 gêmeos? Falou, eu sou o terceiro. É a cara minha. E aí foram buscar a raiz de tudo, eles eram 3 irmãos gêmeos, que não sabia da existência do outro. Então essa é a vida que nós estamos vivendo. Nós estamos soltos no universo, sem quem cuida de cada detalhe. Somos convidados a ter mais confiança, somos convidados a sentir filho de Deus. O filho de Deus se sente acolhido pelo Pai. Como nós sentimos com o nosso pai, nossa mãe, nos coloca no colo e tem muitos que ligam até hoje para o papai e a mamãe lá no Brasil, né? Outros o papai já foi embora, mas é assim. O quarto chakra é o chakra do amor. Aí, proatividade é indiferença. A pessoa realmente vive uma vida materialista, focada só nas questões materiais, sem se permitir sensibilização de sentimento. Quanto mais a pessoa valoriza os sentidos físicos e delega aos sentidos físicos a responsabilidade de interpretar a vida, mais sensualista ela é. Quanto mais ela
percebe que a capacidade de interpretar a realidade da vida está na consciência, através das leis divinas, mais ela se torna um ser de sentimentos, mais sensível é. Mais ela acha dela uma rosa. Tem pessoas que você fala uma rosa tão linda, a pessoa, vai morrer, vamos embora. Estou perdendo tempo aí, não é? Como que ele consegue achar linda uma rosa? Uma rosa linda? E o ser humano? Mais lindo ainda. Só que a gente fica olhando para os espinhos do ser humano. Né? E na hora de olhar a rosa, a gente olha para a rosa. E toma cuidado com os espinhos. Né? Aí, colatividade. Vocês estão tão silenciosos. Compenetrados. Compenetrados. Deixa vocês no mini seminário, eu vou fazer mais perguntas. Vou falar mais. A hiperatividade é o apego. É a pessoa que, ao invés de amar profundamente a si mesma, e daí amar o próximo, ela tem apego com o próximo. Se sente propriedade, e aqueles crimes passionais, todas aquelas situações, a pessoa se sente não amor, mas uma possessão. E aquilo que é dela foi roubado, ela vai lá e mata, porque ela é dona e ela pode fazer isso. Virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio. A compaixão, é a pessoa holocentrada, centrada em si mesma, porque ela tem em si e desenvolve cada vez mais a individualidade, utilizando a personalidade como instrumento útil, mas envolve a individualidade. É o ser holocentrado, que tem um sentimento de compaixão. E o egóico é o egoísmo, indiferença e crueldade. É o egocentrismo. Então o equilíbrio é o holocentrismo. E o desequilíbrio é o egocentrismo. A pessoa tende a ser cada vez mais cruel. É a fuga. A pessoa tende a disputar com Deus. Começa, as leis na consciência estão sempre agindo. Ela começa a sentir-se inferior. Se revolta, se sente revoltada consigo mesmo, quer se desfiar e fica cruel consigo, então ela projeta fazendo a crueldade com o outro. Essas crueldades que a gente vê das pessoas nas notícias, a pessoa ela é extremamente cruel consigo mesmo, quer fazer o mal consigo e projeta na sociedade ou nas outras pessoas. O quinto chakra é o da garganta. É o chakra do conhecimento, da verdade. Normalmente, quem tem dificuldade nesse chakra tem problemas na tiroide, tiroidismo, hipertiroidismo, hipotiroidismo. Tem nódulos na tiroide. Hipoatividade, sonegação e desprezo ao conhecimento. Hiperatividade é o abuso do conhecimento. A sonegação, a pessoa tende a não dar valor ao conhecimento profundo daquilo que é essencial para a vida. E a hiperatividade é a pessoa que traz o conhecimento, mas o conhecimento só intelectual, não trouxe para o nível do sentimento, e ela usa isso para fazer o mal. As virtudes essenciais, compreensão da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Mais as outras virtudes dos outros chakras. Compaixão, aceitação, a gratidão, a humildade e a mansidão. E os sentimentos egóicos é a incompreensão, mais os outros chakras. O sexto chakra é da inspiração e da intuição. A hiperatividade é o ceticismo, é aquela pessoa que não acredita em nada, tudo acaba na hora que vai para o túmulo. Ela dá valor só à vida material e acredita que tudo que existe é só aquilo que está ao seu alcance por seu olhar. E a hiperatividade é o misticismo, é a pessoa mística, cria mitos. Mitos de
tudo é sobrenatural, tudo é um espírito que fala qualquer coisa para ela já acredita. Se fala que tem um remédio lá que cura câncer, ela já vai tomando todos os remédios, ela mistifica tudo na vida dela. É a pessoa que no chakra da intuição, ela não desenvolve, desenvolvendo as virtudes. Esse chakra é o que liga-nos a nosso anjo protetor, a espiritualidade. Quanto mais eu tenho disciplina, quanto mais eu desenvolvo as virtudes que nós estamos aqui relacionando, mais eu me conecto com a mensagem do meu anjo protetor, do meu mentor amoroso. O nosso anjo protetor está 24 horas nos atendendo. Só que nós vivemos, às vezes, 24 horas ocupados com as questões materiais e não nos abrimos essencialmente à sua intuição. E quando a gente tem um toque, a gente renega. Não, isso não vou falar. Ele consegue uma brechinha na mente para intuir. A intuição tem valores que unem o pensamento ao sentimento. Devemos cada vez mais desenvolver a intuição. E quanto mais nós desenvolvemos as virtudes, mais intuitivos seremos. Mais a intuição vem de forma forte, onde você tem certeza que está com a luz espiritual. Porque é aquela luz que clareia aquilo que você está intuindo. Só uma pergunta, existe alguma relação entre esse chakra e a mediunidade? A relação com o chakra e a mediunidade? Esse chakra especificamente, por ser um chakra de intuição, existe alguma relação dele com a mediunidade que o médium possui, ou que nós em geral possuímos? Não tem uma relação direta para dizer que a pessoa que tem boa intuição, ela é um bom médium ostensivo. Porque tem o cunho moral das virtudes. Mas a espiritualidade, a relação nossa com os espíritos, passam sim pelo sexto chakra, pela espiritualidade. Mas a pessoa pode ser um médium, porque a mediunidade é bom entender que ela é amoral. Né? Quem coloca moral é o médium. Daí ela pode ser um médium altamente ostensivo, mas que não busca desenvolver as virtudes. Então ela utiliza as condições perispirituais conectando com malfeitores. Aí eu faço um convite que o mentor Honório nos ensinou, que é sempre observar texto e contexto. O que é texto e contexto? É muito importante para que cada um de vocês e nós consigamos cada vez ter mais lucidez para entender as coisas sem depender de alguém vir e falar. E aí você vai ficando mais, conhecereis a verdade vos libertará. Então, o texto é aquilo que você está vendo. O contexto é o significado que aquilo pode trazer. Ele é mais amplo no sentido de aprofundar. Eu vou dar alguns exemplos. Nós estávamos na Itália, pelo projeto Espiritizar, acho que foi na Itália. Não, em Portugal. Estava em Lisboa, no interior de Portugal, em janeiro. Nós passamos 15 dias no grupo do projeto Espiritizar e nós vimos uma mensagem de um benfeitor com o nome de um grande benfeitor da humanidade, falando sobre um evento que houve. E ele, se você ler o texto é muito bem construído. Mas se você vê o contexto, ele está elogiando o evento e as pessoas. O contexto mostra que, quando você viu um benfeitor chegar e dar um elogio direto para massagear o seu ego. Né? O benfeitor normalmente estimula a prosseguir no trabalho e continuar aprendendo. Então é texto e contexto. Entende? E tudo a gente pode ver o texto e o contexto. O texto, numa discussão, é o que está acontecendo. O contexto é, eu, espírito imortal, posso me conectar com o espírito imortal que o outro é, e dar valor relativo à agressão, e dar valor permanente à minha capacidade de ter compaixão.
Recentemente, na Copa do Mundo, recebeu uma mensagem no Brasil, que correu o Brasil inteiro, de um espírito com um nome famoso, um brasileiro famoso, falando da Copa. O texto, você vai olhar, parece de um espírito altamente virtuoso. Mas o contexto, é claro, está gritando que não é um benfeitor. E aí, só pegar o livro dos médiuns e analisar ponto a ponto da mensagem, depois que você analisa, você fica altamente gritante. E os espíritos estão engolindo tudo que aparece por aí. Outro dia eu fui fazer uma palestra e na oração final a pessoa fez uma oração mediunizada. Eu não sei se estava, não vou fazer juízo de valor, não é meu papel. Mas ele dizia assim: vós voltais para casa, vós. O texto foi bonito, mas o contexto mostra uma coisa. O benfeitor, quando está orando, ele se inclui na oração. Né? Nós possamos avançar. Né? Então você vê o texto, nossa, um benfeitor. Vê o contexto, peraí, tem alguma coisa que precisa ser analisada. Não para criticar os outros, nada, é para que eu, conhecendo a verdade, eu me liberte da ignorância de ficar acreditando naquilo que não é. Faz sentido para nós? E tem muitos que vêm para tentar também só manipular, né? Sim, aí lá no livro dos médios tem os espíritos zombeteiros, tem espíritos que são. O espírito não perde a inteligência intelectual, né? Ele avança. E ele, às vezes, muitos usam para realmente dominar, quer ter poder. Né? E aí ri da situação. Então, quando os chakras estão em desequilíbrio, ou seja, quando estamos dando vazão à hipoatividade ou à hiperatividade de cada um desses chakras, existe uma abertura maior para esses malfeitores, como assim, tentarem nos influenciar, por exemplo? Sim, pelos vícios. E eles vão intensificar a doença, porque a doença nasce aí, na nossa postura. A doença é fruto do comportamento vicioso. Tanto que, se eu quero ter saúde, o primeiro movimento que eu devo ter é essa gratidão, aceitação, de aceitar que estou passando por uma situação. E daí eu posso fazer uma visualização em todos os 7 chakras, que eles vão se libar de luz, segundo o Honório. Quando eu estou agradecendo, por exemplo, o primeiro chakra, ele se limba de luz. Mas é uma oração de aceitação. Porque a aceitação, ela cria um estado virtuoso. Não é uma aceitação passiva no sentido, não, então pode ficar à vontade. É uma aceitação que está passando por aquilo, mas aquilo é temporário. E você convida as células a ressignificarem e trazer saúde. Aí começa a equilibrar os 7 chakras. É o equilíbrio. Por isso que nós estamos trazendo aqui as virtudes de equilíbrio e os movimentos egóicos. Os vícios. Aqui é o discernimento, que tem a relação do texto e contexto. Nós vamos adquirindo discernimento. Discernimento é uma virtude essencial. Aprender a discernir é uma capacidade do espírito começar a ampliar mais ainda a intuição e a ligação com os benfeitores nos intuindo. E os sentimentos egóicos é o indiscernimento mais os outros vícios, os outros chakras. E o coronário é o da transcendência, nossa ponte com Deus. A hipoatividade é desprezo das funções psíquicas. E a hiperatividade é o abuso das funções psíquicas. E aí nós vamos ver também a questão mediúnica ligada ao abuso das funções psíquicas. Ou ao desprezo das funções psíquicas. Com consequências graves. As virtudes essenciais a responsável pelo equilíbrio é a entrega aos desígnios divinos, a entrega à vontade de Deus, a entrega a Deus, a entrega às suas leis. A entrega não é passiva.
É a união da razão e da resignação, do pensamento e do sentimento, como diz Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo. A entrega é um movimento do espírito submisso à vontade de Deus. Está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. A entrega é o espírito que, por razão, raciocínio cognitivo, unindo ao sentimento, faz um movimento virtuoso de aceitar a vontade de Deus e as suas leis. Então a entrega é um movimento, uma ação, e não uma atividade passiva. Como a aceitação é uma ação de aceitar. Ninguém convida alguém a ter uma aceitação para ser humilhado. Eu não quis em nenhum momento hoje aqui dizer que devemos ser humilhados, e sim ser humildes, que é bem diferente. Ontem me perguntaram sobre como comportar-se perante uma situação que, numa relação conjugal, a pessoa percebia que o marido não estava se transformando. Parece um pouco com o que vocês conversaram comigo agora. E lembrei agora desse caso. E ela sentia que não estava colaborando com o desenvolvimento do marido. O que ela poderia fazer? Eu falei, como que você se sente? Ansiosa. Sim, a ansiedade de consciência é a consciência gritando que está faltando algo. Você aceita e renuncia a outras vontades para poder ser útil e amá-la? Aí contei a história da Joana de Cusa, né? Quando buscou Jesus, pedindo conselhos como fazer com o marido que era da política e estava tendo outros hábitos, e o que Jesus falou para ela. Muito bem. Se você aceita, isso não significa que você vai ser humilhado. Você pode dizer o que pensa. Porque vai ficar plantado na intimidade dele da eternidade. Quando você disser isso sem apontar o dedo, sem acusar. Porque o que é de valor, de compaixão e que é virtuoso, esse é eterno, na intimidade do outro espírito imortal e na minha intimidade, que vem de mim. Ela falou, como faz isso? Eu falei, bom, ela está querendo saber mesmo, né? Você diz o que sente, ao invés de apontar e dizer o erro do outro. Por exemplo, se ele fizer uma atitude muito infeliz com seu filho, você diz, toda vez que você faz isso, eu me sinto muito mal por isso, isso e isso que eu sinto. Eu trago para o sentimento. Como que alguém vai dizer, não, você não deve sentir isso? Isso ele não vai fazer. Mas o que é comum nós fazermos é apontar o dedo para o defeito do outro. E aí vira uma discussão sem fim. Mas toda vez que eu sou assertivo, e ser assertivo é a postura do ser que se reconhece filho de Deus, que tem a firmeza como uma virtude, sendo que firmeza não é rudeza. Às vezes confunde ser firme com ser rude. Eu posso dizer para um filho, senta ali na cadeira e vai pensar um pouquinho nessa atitude. Posso fazer isso com amor e compaixão? Teve rudeza? Teve firmeza? Exatamente esse é o movimento. Não se permitir se humilhar sem se dignificar. Né? Se dignificar. Você aceita, como disse o Emmanuel, você abençoa a pessoa no que ela está preferindo fazer. É direito dela fazer o que ela quer. Ela pode fazer o que quiser? As pessoas não podem sair daí dando tiro nos outros e matando? Pode? Mas não deve, né? Então. Mas é a escolha da pessoa, é o livre-arbítrio dela. Daí é muito importante que eu escolha centrar em mim mesmo. É o ser que centra em si mesmo, e daí ele começa a emitir as vibrações amorosas das virtudes que nós estamos trazendo aqui, que conectam com os chakras e vão equilibrando todos os chakras. Quando nós damos vazão aos vícios, os chakras ficam todos desconectados. E aí nós sentimos tarde, cansaço, uma série
de situações. Sentimentos egóicos. A resistência, ao invés de se entregar, quer controlar o que há externo, as experiências externas, quer controlar tudo, controlar as leis divinas e manipulá-las e ficar acima das leis. Esse é o sentimento egóico. Então, para que nós possamos equilibrar os chakras, é importante desenvolver a fé. Nós estamos fazendo a palestra da energia dos chakras, da fé, do poder da fé, da meditação e da oração. Para que a fé inicie a sua jornada profunda dentro de nós, a criatura necessita reconhecer com profundidade e totalidade toda a sua fragilidade. Veja, nós somos insignificantes perante as questões externas, mas temos um significado profundo perante Deus. A nossa significância está em ser filho de Deus, mas somos frágeis em controlar as questões transitórias. Ao reconhecer a sua fragilidade, toma consciência da sua condição de criatura, filho ou filha de Deus, necessitada profundamente em todos os instantes da imensa misericórdia e o amparo de Deus. O movimento contrário é a prepotência. Quando eu me coloco com humildade e mansidão, aceitando o convite de Jesus, e o convite de Jesus deve ser lembrado todos os dias. Todos os dias, ao levantar, nós devemos lembrar o convite dele. Vocês conhecem o convite de Jesus? Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei comigo. Quais as virtudes que o mestre está dizendo ao aprendiz? Aprender com ele, que é a virtude da mansidão e humilde, de coração, de sentimento. Qual que é o jugo de Jesus? O jugo do amor. Esse é o jugo que ele nos convida. O jugo é a direção, né? Na época de Jesus, tinha aqueles veículos de rodas guiados por bois que tinha aquela câmara, que era o jugo de madeira, para dar a direção. A direção com Jesus é a direção do amor. Daí aceitar o convite de Jesus é se colocar como um ser frágil, necessitado do apoio dele. E ele é o bom pastor. Disse que nenhuma ovelha será desgarrada. Quem são as ovelhas? Nós. Quando uma ovelha se perde do rebanho, o que ela faz para ser encontrada? Hein, Natália? Guerra, né? E nós podemos fazer isso pela oração, para ser encontrado. Não que ele nos perdeu, mas é nós que precisamos nos encontrar no caminho, no jogo do amor. A fé convicta, raciocinada, refletida no nível do pensamento e sentida é um instrumento profundo do propósito existencial que acontece. Agora qual é o relógio que parou? Estou olhando lá, o relógio está dando tempo, opa, eu estou feliz. Tá certo, é meio-dia 35 mesmo. Né? Tá certo. Certo? Agora tá. Você arrumou o relógio? Alguém ajeitou. Mas faz tempo que eu estou vendo ele naquele lugar. Pela entrega do Espírito Imortal, ao reconhecer profundamente a sua fragilidade ante a onipotência, onisciência e onipresença de Deus. É muito importante os atributos divinos, porque quando a gente sente que ele é potente, é único com potência infinita, a gente pode fazer a relação com o amor,
de Deus para conosco. Quando a gente compreende que Ele é onisciente, Ele é o único que tem ciência de tudo e de todos, a gente pode entender a justiça dele, porque se Ele é onisciente, tudo é justo conosco. Né? E quando a gente sente a onipresença dele, quando a gente percebe que Ele está presente, a gente sente a força dele nos dando condições de avançar, mesmo nas maiores tempestades da vida. Porque a tempestade não é a atmosfera, ele é passageiro. Né? Faz sentido para nós? Enquanto vitaliza o orgulho, seja negando o Criador, seja buscando somente as práticas exteriores para adorar a Deus, práticas exteriores para adorar a Deus, o espírito imortal não permite a entrega porque se acha superior, capaz de autogerir, numa autossuficiência ilusória. No caso da negação, ou crer que Deus é um ser que se ilude facilmente, no caso da descrença puramente formal, incapaz de mudar essa ilusão de superioridade. Por isso, ao humildar o seu orgulho, não é humilhar, essa é uma palavra dos benfeitores do projeto Espiritizar, humildar o seu orgulho, ele realiza a entrega ao Criador e aí começa a desenvolver a fé. Veja que o movimento de entrega é um movimento de profunda sabedoria do Espírito imortal que compreende que ao desvendar a verdade paulatinamente vai se entregando cada vez mais. Porque o maior erro que o ser pode cometer é se sentir autossuficiente. Eu não vou no centro esse ano não, porque eu estou muito ocupado. Né? Como se ele fosse capaz de gerir a própria vida sem os instrumentos tão importantes para a sua evolução. O centro espírita é uma casa que alberga não só ensinamentos, como amor, energia, benfeitores, os processos de desobsessão. Né? Você assistir uma palestra dessa na internet é diferente de você assistir ela presencialmente. Aqui tem toda uma equipe de benfeitores aproveitando a mente aberta, o sexto chakra intuitivo, para lhe impregnar de energia e reequilibrar. Verdadeiras operações espirituais são feitas em reequilibrar os chakras das pessoas. Quantas vezes a gente volta para casa sentindo uma diferença? Não só naquilo que nós aprendemos, mas sentindo que algo, uma energia mais equilibrada, eu estou emitindo. A função terapêutica da fé é de nos libertar dos medos que trazemos. Essa é a função terapêutica. A melhor terapia que existe. Que vai nos libertar dos medos. Porque está conectada com a certeza da existência de Deus, no nível do saber, e com o sentimento de ser filho de Deus no nível do sentido. Em um nível profundo, de que condição surge o medo? Eu gosto de relógio assim, porque eu posso ficar 2 horas aqui e ele continua. Mas pode deixar ele lá, não tem importância. Eu vou seguir esse outro aqui. Pode ficar tranquilo. Psicologicamente, o medo está ligado à ignorância em relação à vida geradora da insegurança. Pode deixar ele, então. Eu vou tirar o arcão um pouquinho aqui. Ah, tá bom. Contudo, em um nível mais profundo, as suas causas remontam a algo muito mais significativo para o espírito imortal. Vejamos. Psicologicamente, o medo está ligado à ignorância. É a insegurança que chega. Mas no nível mais profundo, eles remontam a algo muito mais significativo ao espírito imortal. Muitas pessoas têm medo porque desconhecem a si mesmas e o funcionamento das leis divinas. Sentimento este que ela cultua em si mesma, permanecendo na ignorância. Então a pessoa não decide se amar, evoluindo, investigando para compreender, para amar as leis e praticá-las.
E é o exercício que devemos fazer em cada circunstância, investigar quais as leis estão agindo e compreender essa ação daria amar as leis. Porque as leis são sábias. Amar a lei já poderia ser um ato de submisso, mas nós precisamos compreender. Por isso, investigar. O equilíbrio é resultado dos cuidados naturais da vida, preservando-nos sem entrar na síndrome do medo, que faz com que desenvolvamos distorções cognitivas, nas quais acreditamos que estamos correndo perigos iminentes e que temos que nos proteger de todas as formas, tornando-nos acuados com medo patológico. Nós temos visto depressão ser considerada como doença do século. Nós temos visto a fobia nos consultórios dos psicólogos e psiquiatras e psicoterapeutas. Nós estamos vendo o medo, a síndrome de pânico alcançar muito mais pessoas. Tem um centro espírita que pediu uma palestra sobre o pânico, e eu pensei, mas por que pedir essa palestra? Depois eu entendi, no final tinha 4 pessoas que estavam passando por síndrome de pânico. E segundo um psicoterapeuta, a síndrome de pânico é algo que ninguém gostaria de passar nenhuma vez na vida, porque é tenebroso. É profundamente complexo de ser vivenciado, ou vivido, né? Não vivenciado. Quando nos permitimos o autocuidado, vamos ao encontro de 2 energias divinas, a previdência e a providência. O autocuidado é fruto do auto-amor. Daí o ser não busca tomar posse do que não é seu. Como nós falamos do corpo. O que significa tomar posse do que não é meu? Qual é a palavra que a gente pode dizer para tomar posse do que não é meu? Roubar. Desonestidade, né? Quando nós fazemos do corpo o que nós queremos, não, o corpo é meu, posso fazer aborto, posso fazer isso, fazer aquilo, posso abusar na glutonaria. O que eu estou fazendo? Desonestamente querendo tomar posse de algo que não é meu, que é só empréstimo divino. E mais, a cada segundo que passa aqui, agora, eu estou devolvendo o corpo ao dono. A cada segundo que passa, eu estou devolvendo o corpo ao dono. E fica apegado ao corpo querendo que ele continue. Aí vem fazer um punhado de plásticas, né? Um punhado de coisas querendo manter, né? Como se fosse meu. Nada contra as plásticas, em casos de necessidade, e cada um tem a consciência da sua necessidade. Né? Tem plásticas que são verdadeiros bênçãos em situações tão complexas que existem. Mas esse dia minha irmã, que quando coloca botox, falou para mim, vamos colocar um botox aí, não sei o quê. Mas quanto? Eu levei 54 anos para poder ficar desse jeito, e você quer tirar essa minha oportunidade de vivenciar essa minha idade, né? Mas no fundo eu não sinto essa necessidade de mudar aquilo que a natureza está me convidando a vivenciar naquela idade. Porque o corpo não é meu. A Miss, que acha que o corpo é dela, o que ela vai fazer? Querer continuar Miss, como se o corpo fosse dela, a vida toda. Isso é um apego desnecessário que produz sofrimento. Né? Então a fé, ela tem o poder de nos dar o combustível de lucidez. E aí é importante que ela vai nos fazer ligar 2 energias divinas, a previdência e a providência. A previdência é o alerta que Deus coloca em nossa consciência por meio das suas leis, para que sejamos prudentes e que busquemos sempre por meio do autocuidado a conexão com o melhor de nós para nós, sendo previdentes para evitar colocar em risco a nossa própria vida. A previdência divina nos conecta com a providência divina, que é a solicitude de Deus para todas as suas criaturas. Então, já falamos desde a previdência e providência, as leis divinas da consciência, e a solicitude de Deus que provê seus filhos a cada segundo da sua existência. A fé é o canal, é o elan da criatura, sentindo-se filho do Criador diretamente ligado ao coração de Deus. Ela é a
base, a força motriz de todo o processo de conexão com Deus. Confiar em Deus é o ato que resulta do raciocínio, da reflexão sobre as leis provenientes da causalidade divina, de modo a amar, respeitar e praticar essas leis no âmago do coração. Então a fé tem o poder de mudar o ambiente psíquico da pessoa. Ela se conecta com o primeiro chakra da confiança, com o chakra do amor e equilibra todos os chakras. A confiança é a arte de permitir que Deus e nós nos encontremos no mesmo coração, no movimento de nos conectar profundamente com a existência de Deus por meio de suas leis. É eu e Deus querendo a mesma coisa. Deus já quer uma coisa para mim, que é a minha felicidade. É eu passar a querer a mesma coisa. É eu e Deus sobre a mesma face. Eu me enxergar como Deus me vê. É ver Deus face a face, como São João Paulo. Convicção é uma proposta transcendente que pode ser interpretada como convicção, ou seja, a ação de se entregar à vitória em si mesmo. A expressão convicção pode ser traduzida como certeza de vitória. Vamos refletir. Nós já temos os atributos em essência, divinos, de forma relativa. Então nós já temos a vitória, nós já somos vitoriosos. Nós não seremos vitoriosos, nós já somos. Então, devemos fazer o trabalho, há um convite da vida para desenvolver essa vitória em nós mesmos. Mas se eu não fosse vitorioso, Deus não seria derrotado? Ele criou alguma coisa na derrota ou na vitória? Então a convicção é essa certeza que a vitória já existe em mim. Que eu apenas vou fazer o trabalho de me libertar da gangue impura, que é o ego, sombra, querendo sobrepor o valor da luz. É a sombra querendo escurecer esse ambiente. Não consegue. Mas se aqui estiver no escuro e eu acender um palito de fósforo, a luz clareia toda essa sala. Não é verdade? Como trazemos a consciência que somente podemos agir em nós, é preciso conectar com os dois movimentos relacionados à vitória em nós mesmos, a entrega e a ação. Com relação a Deus, as leis divinas, somente é possível a entrega, em nós é que existe a ação. Como nós já conversamos bastante. A ação que se entrega e a entrega que fortalece a ação. São as duas forças ligadas à convicção. A convicção está ligada à convicção nos meus valores, nos meus atributos, nas qualidades essenciais que eu tenho, umas já desenvolvidas e outras a desenvolver. Essa é a convicção. Quando eu sou convicto que eu tenho a semente das virtudes, que eu tenho valor e que eu sou capaz do esforço de avançar rumo à evolução, e com fé em Deus, ao unir a convicção com a fé, eu tenho a confiança na vida. Convicção nos meus valores, fé em Deus, confiança na vida. É esse o ensinamento que os benfeitores, tanto do livro dos Espíritos, do Evangelho, como os benfeitores do projeto Espiritizar, vêm consolidar em nós. Para transmutar as inquietações da mente, é necessário nos entregarmos a um processo de enxergar no fundo de nós mesmos as nossas próprias intenções. Então a meditação chega para aprofundar ao ser que tem fé em Deus, fé na vida, convicção nos próprios valores, ele vem na meditação conseguir. Isso é muito importante que nós tenhamos hábitos de meditar. O ser que levanta e vai dormir sem a meditação, ele está sendo autônomo. Autônomo não. Automatista. Né? Está sem conhecimento de si mesmo. É sempre importante uma ou duas ou até 3 vezes no dia nós tirarmos alguns minutos para nos observarmos, para fazer a meditação. Por isso que é o poder da meditação, da fé e da oração.
Ao mergulharmos delicadamente nesta fonte, vamos encontrar em torno dela, metaforicamente, um poço que a cobre. É o poço das intenções. Nós temos em essência, a vontade profunda de ser feliz. Então, aqui a metáfora que os benfeitores trazem é o poço das intenções. São todas positivas. A questão é que quando no fundo do poço a vontade sobe, na superfície tem os desejos transitórios, sensualistas. E aí polui a grande vontade de ser feliz. Percebe a metáfora do poço, no fundo, a água límpida, cristalina, ao chegar na superfície, é poluída. É a nossa postura. Nós queremos, no fundo, ser felizes, mas egoicamente, dando força aos movimentos de orgulho, de vaidade, de acreditar que é autossuficiente, tendemos a ter práticas materialistas, quer dizer, na vida sem o equilíbrio entre os deveres materiais e os deveres espirituais. Toda vez que eu coloco um peso diferente estando encarnado, eu descompenso. É viver as questões materiais, mas com foco espiritual. Daí, nós podemos até fazer uma analogia. Por exemplo, uma bem simples, mas só para que a gente possa depois colocar nas questões mais complexas. Nós falamos assim, vou fazer regime. Vou começar segunda-feira. Por que segunda-feira? Porque a mais profunda vontade de saúde, né, o regime em busca da saúde, do autocuidado, ela sabe que a vontade secundária do desejo, do pudim da mamãe do domingo, é maior do que a profunda de ter saúde. Então ela já marca para segunda-feira porque vai poder abusar no fim de semana. Não é assim conosco? É assim com as questões mais complexas. A vontade de ser feliz está lá na consciência, pelas leis. Estão nos convidando à felicidade. Mas, na hora que essa vontade quer seguir em frente, as vontades secundárias, de dar valor ao sensualismo da vida, das questões materiais, ela vem e nubla toda a lucidez espiritual. A intenção essencial é sempre positiva, ou seja, a vontade do ser é ser feliz. Mas as intenções secundárias não necessariamente. No núcleo das intenções existe a chamada distorção de propósito. A pessoa tem o propósito de ser feliz, mas distorce no meio do caminho. Existem várias intenções secundárias distorcidas que levam o espírito imortal em evolução à grande distorção do propósito. É um processo semelhante a uma fonte de água pura e cristalina, que após sair da fonte é poluída com esgoto. A grande adversária da meditação é a ilusão de controle, porque quer comandar algo que a própria vida está mostrando que não conseguimos controlar, que é o fluxo natural interior de tudo que deve emergir para ser transmutado em nós. O primeiro núcleo da ilusão de controle que dificulta a vida é a postura meditativa, e a postura meditativa tem a ver com as questões que a pessoa pensa poder controlar fora dela, sejam as circunstâncias, seja uma opinião alheia, e seja o tempo ou demais situações. São três ilusões de controle. Do tempo, das circunstâncias externas e da opinião alheia. Ninguém consegue controlar essas questões. Consegue controlar a opinião alheia? Um dia eu estava fazendo uma palestra e alguém disse assim, tem mais uma quarta. Eu falei, o que é? Controlar a esposa da gente. Eu falei, bom, controlar a esposa também é mais trabalhoso, né? O segundo núcleo da ilusão de controle está atrelado às camadas internas do psiquismo. Tem a ver com a ideia de que é possível dominar a mente, querendo impor aos sentidos internos uma disciplina pela imposição, mas que, ao contrário, somente com o trabalho de entrega se fará realidade, finalizando os sentidos internos do ser para a conexão profunda entre a consciência e a mente. Quando nós começamos a colocar luz, o que a luz mostra? Se
você vai num quarto escuro que estava cheio de entulho e você coloca uma luz, o que você vai ver? Inicialmente você vai ver os entulhos, a sujidade. E o ser quer meditar e fala, mas por que eu estou sentindo, pensando em bobeira? Ela vai dar o passe que vai falar no próximo etapa, e ela está ali pensando nos benfeitores e vem um pensamento, mas eu não estou muito ruim, né? Como que eu fico pensando numa hora dessa? Mas é que eu estou colocando luz, e aí está clareando as sombras que estão convidando a serem ressignificadas. Né? Daí, o segundo núcleo de ilusão de controle é esse núcleo de querer começar a meditar e não vir nada de sujidade. É como a água que está limpando no rio, não vem a sujidade nas beiradas, é querer parar o rio, parar tudo. Não é assim. É preciso equilibrar a mente, a alma, num esforço, mas é um esforço de entrega, não um esforço de controle. A meditação é quando eu me entrego num movimento de perceber como eu estou, mas os sentimentos que eu estou vivenciando. A ilusão de controle de que podemos dominar as próprias concepções bloqueia a mente, ao invés de permitir que as concepções fluam num fluxo de vida em abundância, abrindo-nos para o desvendar da verdade num fluxo de amor, entrega e ação. Tem pessoas que usam a sua verdade com V minúsculo para a prisão de si mesmo, acreditando que a nossa verdade com V minúsculo é a verdade com V maiúsculo, que é a verdade de Deus, a verdade universal. O convite é cada vez mais irmos ampliando a nossa verdade com V minúsculo para se aproximar da verdade com V maiúsculo, que é a verdade universal, a verdade divina. E por último, para encerrar a oração. Compreensível a força da fé, da meditação. A meditação tem muitas condições de ser feitas e muitas orientações que a gente pode pegar. Mas o principal instrumento da meditação, em qualquer uma que seja, é a pessoa se permitir momentos de olhar para dentro de si, e aí as condições físicas do ambiente, de música, pode colaborar. Mas sem trejeitismo, não é questões externas que vão criar a situação, mas é a ambiência que vai favorecer nós nos entregarmos à meditação. E quem pode falar? De acordo com a sua experiência, seu conhecimento nessa área, teria assim um tempo ideal para a meditação? Obviamente, o ideal seria, se pudéssemos tentar meia hora, uma hora, incrível. Mas, tipo, um tempo mínimo onde a mente seja capaz de se acalmar e fazer a prática de uma meditação que seja produtiva. Qual seria mais ou menos um tempo simples, se é uma coisa individual? Bom, existe meditação e meditação. Tem uma meditação que a gente pode fazer o tempo todo, dirigindo, onde estiver, que é observar a si mesmo. Não é uma meditação profunda, mas ela nos conecta conosco mesmo. O que eu estou fazendo agora? Estou me dirigindo para um lugar, estou assim, então essa auto-observação é muito importante. Senão a gente vai fazendo as coisas por automatismo e não se percebe. O que eu estou pensando agora? Nossa, estou pensando em uma coisa, mas essa coisa não é útil, vou mudar esse pensamento. Estou pensando em alguém que há 10 anos atrás fez uma coisa ruim, isso não vai me enriquecer, não estou pensando a título de instrutivo, de aprendizado, então vou mudar o pensamento. Isso é uma forma de estar se conectando consigo mesmo. A meditação, onde você cria um espaço para meditar, para quem não tem o hábito, principalmente os ocidentais, como nós, às vezes 3 minutos ele vai quase morrer do coração, fica desesperado. Então o ideal é começar por um tempo pequeno para ir ampliando. Começa com 5 minutos. No início, precisa fazer um movimento para quietar a mente, porque a mente ela deve estar a serviço da alma, do espírito.
mas nós a usamos a serviço das questões transitórias. Ficamos muito agitados nas questões do dia a dia. De forma que a mente parece um camundongo na gaiola, ela não sai, ela fica toda a mesma coisa assim, várias horas. A gente, às vezes, se a gente não, o espírito não se fortalecer, ela fica girando no mesmo assunto e não sai daquilo. É a mente a serviço das questões transitórias, e não a serviço da alma. Segundo o benfeitor do projeto Espiritizar, mente concentrada, alma fortalecida. Mente dispersa, alma enfraquecida, fragilizada. Daí eu creio que o tempo ideal é 15, 20 minutos, eu acho que você já mas isso paulatino, a gente já consegue já desligar, aquietar a mente não é falar mente, vai ficar quieta agora, tá? Estou mandando, né? Não, é um processo de ir desligando, aceitando, vem uma sujidade, a gente deixa passar igual a água do rio, passa a sujeira, vai embora, e volta a pensar, e aí você pode fazer uma visualização, pode visualizar os 7 chakras, visualizar uma luz, agradecendo a cada chakra, né? Agradecendo ao seu perispírito. A gente não tem o hábito de agradecer o perispírito, agradecer o coração, agradecer ao corpo. É um movimento de meditação que pode ser circundado pela oração. A oração é a voz do Espírito, Filho de Deus ecoando na energia do amor do Pai de forma irradiativa. No estágio de humanidade, a oração é revestida de palavras, mas além das dimensões humanas. A oração avança sem palavras, tornando-se um estado espiritual de consciência. Então é importante entender que a oração não é só palavras, é a energia que eu vivo na palavra. Daí, a hora que eu estou orando, é importante ver se há sentimento na oração. E a oração não é uma atitude minha que vai fazer os benfeitores que me ouviram vir me ajudar apenas. Não. Isso vai ocorrer. Mas a primeira coisa que acontece é que a vontade minha está sendo emitida na oração. Quando a vontade cria esse canal, ela muda o psiquismo, ela muda o processo energético e magnético. E eu começo a vibrar no meu ambiente uma energia diferente. E aí, se a pessoa está numa conexão de um espírito vingador, e ela faz a oração, é o primeiro passo para ela desvincular da conexão do espírito. Por exemplo, se eu estou num movimento autodepreciativo, me sentindo depressivo, a primeira coisa que eu não quero é orar, né? Ah, não sou digno de orar. Não. Então esse movimento é pior ainda, porque eu não me sinto com vontade de orar, mas é só na oração que eu desplugo, porque eu estou com um autoculpa grande, né? Sentimento de culpa imenso, depressivo. Então, estou querendo fazer o que comigo? Punir. Estou em contra a vontade de Deus. Olha como é importante pensar nisso. Eu tenho liberdade de fazer o que eu quero, ficar angustiado, com medo, pela lei de liberdade. Mas existe uma outra lei, que é a lei de justiça. A lei de justiça não prescreve que eu tenho o direito de ser feliz, e eu tenho então o dever de ser feliz. Então, na lei de justiça, eu não tenho o direito de ficar angustiado, com medo e inseguro. Eu estou indo contra a vontade, contra uma lei divina. Apesar de na lei de liberdade eu poder fazer, mas na lei de justiça eu estou indo contra a vontade de Deus. Então, quando eu me coloco com um sentimento de culpa, eu me conecto com uma vontade de me punir. E quem quer mais me punir além de mim? O Espírito vingador. Então dá vontade, a fome com a vontade de comer, né? Eu quero me punir, ele também. Pronto, está ali, feito um conjunto excelente para que a minha vida cada vez fique mais articulada e complexa. A oração me desconecta. Então é uma vibração energética do Espírito que sou e que sou força divina no universo.
Daí eu crio o psiquismo e assim, eu crio as condições para os benfeitores me ajudar. O espírito imortal, compreendendo sua característica de filho de Deus, herdeiro das potencialidades divinas, convidado a ser um aprendiz até a sublimação profunda, recorre à oração como um movimento da alma em direção às leis divinas, de forma consciente, canalizada e plenamente conectada com a vontade de autotransformação, no processo de individuação, em que torna-se plenamente humano para iniciar a sua trajetória rumo à misericórdia. Então a oração é esse mecanismo que vai nos conectar com a vontade de Deus, com a nossa essência, com a nossa capacidade de nos sentirmos filhos de Deus, além de saber que somos filhos de Deus. Compreendendo os 7 chakras e as virtudes de cada chakra, e esse livro é magnífico, não sei se tem aí para vender, nós vamos criar uma conexão que vai equilibrar os chakras, vamos trazer a saúde que nós queremos. Né? Mas além de fazer a oração petição, que é a oração que nós estamos pedindo que os benfeitores de Deus, Jesus, nos ajude a fortalecermos para aprender com as experiências desafiantes da vida, nós devemos também fazer a oração, a aceitação, que é a oração que eu aceito no nível do 3º chakra, que é o do poder de ser imortal. Eu desenvolvo a virtude de aceitar as condições que a vida me convida para evoluir, e aceito as condições, às vezes, até de uma doença no corpo físico. E a oração, a aceitação, me permite canalizar com o fluxo das energias que estão me levando a aprender e a crescer. A partir da aceitação, eu vou acolher. Eu aceito que estou passando assim, me aceito o espírito imperfeito da vida, então eu me acolho como estou, sabendo que vou avançar com uma pura e eterna felicidade. Quando eu acolho-me e aceitando como estou, como aprendiz da vida, eu experiencio a oportunidade de ressignificar cada situação na minha vida. Daí aquela doença pode até sarar, pode até curar. Se assim tiver entre os merecimentos e a evolução minha. Nós já vimos pessoas curar de câncer, de várias situações na vida. Então ela ressignifica e de forma que há uma outra oração também, a oração doação. Oração a petição é importante. Oração a aceitação. Com a visualização nos 7 chakras, com a visualização no perispírito, nós vamos nos conectar com a nossa força e reequilibrar as células que estão com necessidades. Vamos prestar atenção em mim aqui, que eu fico Daí a oração doação é a oração em conexão com nós, enquanto espíritos, presença divina no universo. O que significa a oração doação? É o ser que começa já, ao invés de só receber, começa a doar. Ao invés de só receber do universo, ele se entrega no movimento de doação. Ao invés de só receber para se redimir, ele começa a doar para se promover. É a vivência e a experiência que nós passamos. É a sobrevivência e a vivência. Nós temos aspectos de sobreviver enquanto no corpo, com todas as necessidades da vida no corpo,
Mas nós temos a vivência que é a promoção do espírito imortal. E como um dia seremos espíritos crísticos, puros, e só iremos doar. Ora, recebemos a vida por Deus, que nos criou. E começamos a receber do universo todas as condições para evoluir. Então, no início, nós somos apenas recepção, doação, petição, doação, receber. A doação, aceitação nos permite conectar com aceitar a vontade divina e as experiências para que eu possa me iluminar. É o ser que se desperta e busca os anseios de auto-iluminar. E a oração doação, que ou seja, começa a doar de si virtudes que ele já está desenvolvendo. Faz sentido? Então pedimos a Jesus que nos ilumine os passos, que nós possamos ler a obra, porque ela é essencial para aprofundar o que nós tivemos aqui uma hora e pouquinho, e desenvolver a capacidade de ter essa fé profunda em Deus, a convicção dos nossos valores já desenvolvidos e aqueles valores a desenvolver, e com convicção eu vou ter confiança na vida, que eu me permita momentos de meditação, porque a meditação eu vou aprofundar na minha essência para me desvendar aonde estou, utilizando cada sentimento que eu passo para ser o termômetro daquilo que eu sou convidado a trabalhar em mim, a ressignificar, e através do esforço, como a fonte de água limpa, que a água na nascente faz um esforço para vencer a lei de gravidade, e depois se entrega ao leito do rio, sem forçar, porque aí ela já se entregou no movimento de ação e esforço para ir e entrega as leis divinas. Então a água não força para seguir rumo ao mar, como os pássaros não forçam para voar, como a grama não força para crescer, como os peixes não forçam para nadar, como a terra não força para fazer a velocidade que ela faz em torno de si mesma. Nós somos convidados a não forçar, nem na pressão do tempo de Deus que é eterno, nem nas circunstâncias da nossa vida, mas nos entregar agindo em nós, para que possamos colher os benefícios do poder de ser um Espírito que vai sempre existir. E os benefícios é poder ser feliz na jornada, aqui e agora, não só em algum lugar no futuro. Que Deus nos abençoe a todos.